Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente recebe a nossa companheira de doutrina, oradora, a Ana Maria Nogueira. Ela é do Lar Espírita Caminho do Cristo aqui de Santos. Hoje ela traz um tema novo para a gente, que é advertência e esclarecimento. Vamos envolvê-la com todo o nosso amor para ela desenvolver o tema da noite. Boa noite. Muita paz, muita luz, muita gratidão pelo convite amoroso e a confiança depositada. Então hoje nós trazemos o tema advertências e esclarecimentos. Esse é um dos capítulos do livro Grilhões Partidos, que é o segundo livro da coleção do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda é um poeta, e ao escrever esses livros, ele ainda estava encarnado, por exemplo, nos bastidores da obsessão é o primeiro. E esse segundo livro, ele é muito interessante porque ele fala das distonias mentais e fala do sofrimento que é vivenciá-las. Então nós vamos ver no livro a moçoila, a Esther, no dia do seu aniversário de 15 anos. O pai todo orgulhoso, porque ela era linda, inteligente, perfeita diante daquela sociedade toda montada no Rio de Janeiro. Ele, um general aposentado do Exército Brasileiro, que havia trabalhado na Segunda Grande Guerra, era um ex-combatente. Então imagine o orgulho que ele tinha de si e da família, da esposa, daquela filha perfeita que todos admiravam. E no dia do aniversário dela, ele faz uma festa. Ele protegia tanto aquela menina, o amor era tanto, que ele resolve fazer uma festa em casa e não em um clube, apesar de poder fazer. Naquela noite, ela é abalroada, porque ela tinha uma mediunidade muito ostensiva, e um irmão extremamente sofredor no mundo espiritual, que tinha assim uma vingança com relação a esse general por um equívoco, que ao final do livro é muito emocionante, porque nós vamos ver um equívoco, porque na verdade existe o que você pensa, o que o outro pensa e a realidade, e nesse entremeio muitos equívocos acontecem. Foi apenas um equívoco que gerou toda aquela dor. Ela foi abalroada por esse irmão, esse espírito sofredor, e ele obsidiou tanto ela, que ela foi colocada como esquizofrênica. Agora imagina na década de 70 como era uma pessoa com problema psiquiátrico. Ela foi internada, então ela recebeu choques, ela passou anos internada, foi um sofrimento atroz. Mas no nosso livro, o que nós temos em foco? Nós temos em foco esse homem que era extremamente orgulhoso, que até professava a religião católica, mas professava apenas como uma aparência. Então eu batia ponto na igreja, mas eu não conseguia fazer uma prece sentida, porque quando a gente ora, e lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem pedi e obtereis, e eu convido os queridos amigos a lerem esse capítulo na sua íntegra, refletindo sobre ele. Ele fala da importância da oração. Busca um canto, um lugar para se tranquilizar em sua mente e entrar em conexão com Deus. E assim, através da prece, nós vamos aurindo energias, aurindo forças, porque nenhum de nós aqui sabe o dia de amanhã. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Até a lição do início foi muito pertinente, nos chamando a atenção da necessidade de nós movimentarmos essa energia por nos dizermos cristãos, por abraçarmos a lei de amor de Jesus. Como que eu posso conhecer Jesus durante tanto tempo e não ter mudado em nada em minha existência? E assim como o nosso amigo, porque é uma história real, a história de Esther, assim como ele viu sua filha ser abalroada e a vida dele tão perfeitinha, porque ela era perfeita, não faltava nada, feita de dinheiros, viagens e ocasiões festivas,
transformar-se num inferno. Um verdadeiro inferno, porque ele não aceitava aquela situação. E ele começou a ter problemas com Deus, aquele Deus que ele também mal conhecia, né? Então, olha a importância de você começar dentro da sua casa a esse trabalho do Evangelho no lar, a montar aquela oração em hora determinada e começar a refletir sobre as lições. E não apenas refleti-las, mas vivenciá-las, vivificá-las. Jesus falava, a palavra mata, o Espírito vivifica. Porque a palavra, ela pode ser distorcida. Nesses milênios de cristianismo, quantas vezes a palavra de Jesus foi distorcida? Quantas vezes o ama ao próximo como a ti mesmo não foi o próximo, é aquele que compartilhava da minha fé, mas não era meu próximo. Quem é meu próximo? É qualquer um que esteja ao meu lado, porque nós somos uma grande família universal. Vivemos na microsociedade que é a nossa família. Estamos aprendendo a conviver com eles. E é difícil, não é mesmo? É difícil por vezes. Às vezes dentro de casa eu tenho às vezes um ou outro que tem afinidade comigo, mas a maioria não tem. Até pelas próprias dores que nós criamos, que nós chamamos no Espiritismo de mestre das sementeiras. Aquilo que eu plantei, que eu estou colhendo agora. Então nem sempre eu convivo com pessoas do meu afeto. No caso da Esther, o seu pai a amava muito. Mas olha que interessante. No decorrer do livro, você vai ver que no trabalho que o Dr. Bezerra de Menezes faz para interceder por eles, e quando eu falo por eles, estamos falando de Esther, do seu papai, da sua mamãe, principalmente do irmão que a subjugava, porque ele precisava de ajuda, de carinho, de afeto, de respeito. Ele não era um qualquer, ele era um irmão. E muitas vezes a gente esquece. Então, o Dr. Bezerra de Menezes forma uma situação de ajuda, um grupo de ajuda. A primeira pessoa que vai buscar o nosso general, é Rosângela. E o nosso capítulo, Advertência e Esclarecimentos, é feito por ela. Na nossa leitura do início, ele fala dessa coragem, desse movimento que nós temos que fazer. A Rosângela, no livro, é a primeira personagem que se aproxima dessa família. Que olha como é que a espiritualidade é. Quando a gente está sofrendo, a gente nós achamos que estamos sozinhos, não é mesmo? Eu estou sozinho, não tem ninguém que me ajude, mesmo quando os outros se aproximam. Mal imagina como a espiritualidade amorosa está nos cercando, nos envolvendo e nos norteando para o melhor caminho. Então, a primeira pessoa foi Rosângela, médium de uma casa espírita, Sociedade de Ajuda Francisco de Assis, que também estava o Dr. Bezerra de Menezes, lá no mundo espiritual, amparando. Ela é levada até lá. Nem ela entende, porque ela foi trabalhar nesse hospital psiquiátrico. E ao observar Esther, que Esther estava vetada, né? Eram muitos medicamentos. Imagina o quanto que a psiquiatria já evoluiu até hoje. Hoje, graças a Deus, os nossos irmãos com distonias mentais podem ser tratados dentro de casa. Até orientado que eles sejam levados pela família, para que junto do amor da família, o tratamento medicamentoso, a terapia, eles possam ter condições de uma vida igual a de todos, porque é muito difícil você se sentir diferente. E aí, ela vê Esther ali, Esther jogada em uma cadeira, completamente vetada ali, colocada em camisa de força, porque ela tinha ataques assim, de muita fúria, que eram promovidos por esse irmão que a subjugava. E ela, observando ela sentia um amor muito grande no coração. Mas era a espiritualidade que encaminhou, porque as duas também se conheciam de muito tempo. E aí ela é encaminhada a conversar com esse coronel. E ela vai conversar e fala sobre Jesus, sobre a importância da prece, sobre ele ter uma mudança de vida. Ele aceitou? Com certeza que não. Orgulhoso. Como é que aquela menina sem cultura, sem dinheiro, ainda uma criança, vinha à casa dele, ele, um homem inteligente, com tanto cabedal, dando ouvidos a uma criatura inferior?
Porque nesse capítulo nós também temos junto a ele um texto muito lindo que está no livro Vinha de Luz, intitulado Política Divina. E ele começa a falar, Emmanuel, ele começa a falar da importância nós espíritas, espiritistas, sermos mais humildes com relação às pessoas. Nem sempre o outro vai te ouvir, vai compreender o que você está falando, vai entender os pensamentos e o jeito que você direciona a sua existência. E não é por causa disso que ele é menos que você. Não é por causa disso que ele vamos dizer, inferior naquela situação. Todas as religiões são importantes. Ele coloca lá que o importante é cada um fazer a sua parte e com responsabilidade. Outro dia, ao chamar o Uber, fomos conversando, eu e a colega, ao sair da tarefa da casa espírita, com um rapaz. Ele perguntou se a gente frequentava, e mais à frente ele falou que ele era da Umbanda. Ele falou assim, brincou até comigo, falou assim: vocês vão gostar, será que vocês vão gostar de conhecer um amigo macumbeiro diferente? Olha que interessante, porque eles mesmos se consideram diferentes. E eu disse assim para ele, eu falei: eu estou muito feliz de conhecer alguém. Eu falei: você ama a sua religião? Ele falou: demais. Eu falei: eu estou feliz de conhecer alguém que, como eu, encontrou um caminho. Dentro da minha dor, ao chegar à casa espírita, mais de 30 anos atrás, em muito sofrimento, e assim foi ele também. Então todos somos iguais a muitas moradas na casa de meu pai. E aquele tom jocoso dele, a gente via dentro a tristeza por nos acharmos diferentes. E não somos. Todos, como disse a lição, estamos encaminhando para quê? Para ir em direção a Deus. Emmanuel diz o seguinte, que mesmo quando você busca para ser feliz o que é errado, intimamente você está buscando Deus. Quem busca a felicidade, busca Deus. Está buscando se sentir em paz, feliz, às vezes no caminho errado, de forma equivocada, mas a gente chega lá. Então o Dr. Bezerra de Menezes, ele faz esse envolvimento, e eles têm o primeiro momento de ajuda, e ela é escorraçada daquele apartamento, triplex, né, no Leblon. Ela é colocada para fora, e ela sai tão chorosa. E aí ela atravessa a rua e senta chorando muito e utiliza o poder da prece. Naquele momento ela para, se concentra e começa a pedir ajuda a Deus para entender o que ela havia passado naquele momento. Para entender que aquele homem estava sofrendo demais. Que eles já estavam, quando ela chega a visitá-los, Esther, ela foi internada com 15 anos, ela já estava há anos lá. Tanto que ao final do livro nós vamos ver a nossa querida sair de dentro dessa instituição para seguir a vida em frente, porque até mesmo no estudo eles falam que muitos que estão ali não são doentes mentais, estão subjugados, sofrendo obsessões gravíssimas, porque têm a mediunidade atormentada. E ela era uma delas. Ela não tinha distonia, mas quando ela sai do hospital psiquiátrico, depois de tomar muito choque, sofrer a obsessão, a subjugação contundente, ela sai com lesada na área mental. Então ela já não sai mais a mesma. Mas ela também era um espírito comprometido. Quando nós começamos a ler o livro, nós sentimos muita pena dela. Depois, no caminho, você vai vendo que ela também tinha cometido os erros dela. E aí, o que seria o interessante para ela não vivenciar aquele momento de tanta dor? Ela ter vivido uma vida de orientação religiosa, para levar uma vida dentro da religiosidade. Não apenas a religiosidade de aparência. Olha a importância da evangelização infantil. Apresentar o Cristo para nossas crianças desde cedo, desde muito pequenos. Eles ouvirem o nome de Jesus, eles participarem do Evangelho no lar. Ela teria conseguido um escudo dela mesma de forças. Ela iria passar pelo sofrimento, mas não precisava ser da forma que foi, porque ela não tinha orientação nenhuma.
Deus para ela era aquele cara lá longe, que eu ia lá na missa e voltava para casa, mais nada. Viram a importância da dor? Se a dor não acontece, você não liga para isso. Muitas vezes você arruma espaço para estar à noite aqui, num dia de chuva, depois de trabalhar pra caramba, você chega cansado em casa, você muitas vezes vem por quê? Porque você está sofrendo, e você está buscando algo mais que você precisa. Você sente necessidade desse alimento. Se as coisas estiverem maravilhosas, e eu já comento várias vezes, eu só conheci na minha vida 2 pessoas que chegaram à doutrina espírita pelo amor. Chegaram porque se interessaram. Todos os outros chegaram em dores extremas. Graças a Deus, porque aí nós tivemos a oportunidade de conhecer outro caminho e abraçar outras ideias que nos trouxeram lenitivo para o coração. Começamos a nos aceitar e aceitar o outro também, diante do mundo que ele vive, sem tantas exigências, sem pedir tanto para o outro. Então, o conceito de religiosidade é muito necessário. Esse conceito trabalhado vai fazer com que a gente tenha coragem perante a vida, coragem de professar aquilo que acreditamos, como nos disse a primeira lição do livro Fonte Viva. A coragem de abraçar aquilo que amamos, que muitas vezes é o que nos falta. Então ela acaba tranquilizando o seu coração e no dia imediato, porque quando ela saiu da casa do coronel, ele disse para ela: eu vou demitir você desse hospital. Mas só com o poder que ele tinha, você nunca mais vai se aproximar da minha filha. Você está fora. Ele tinha, né? Eu mando e quero ser obedecido. Imagina, uma pessoa que esteve em tantas situações de poder, é muito difícil para o outro trabalhar a humildade. E aí no dia imediato, o chefe da psiquiatria chama para conversar, para dar uma chamada nela, resolve não demiti-la. Depois de conversar com ele, fala: não, deixa ela aqui, mesmo porque ela era protegida de um dos psiquiatras no local. Era amiga dele, né, da mulher dele, tudo. Ela foi acolhida, porque era uma menina que ficou sem ter para onde ir. E na conversa com ele, tem uma hora que ela fala sobre materialismo e ele diz assim para ela: eu sou psiquiatra, e sou ateu, é claro. Ué, o que tem uma coisa a ver com a outra? Mas na época era natural que o médico fosse ateu, tivesse uma mente mais científica, né? Sem trazer Deus. Tudo vem de Deus. E na hora ela fala: realmente, o senhor está falando que o senhor é ateu, tudo bem, mas o senhor é feliz? Ela questiona ele com muita coragem. Ela tem uma conversa com ele que quando ela sai dentro do consultório, ele fica refletindo sobre aquilo. Ele pensa: nunca tinha ouvido alguém falar com ele daquele jeito, falar sobre Deus daquela forma. Quando ela fala que a menina precisava e a família ir a uma boa casa espírita, ele olha debochando e diz assim: por que existem as más? Ela olha nele e fala: existem as más como existem maus médicos, como existem os negligentes, os relaxados, é a mesma coisa. E ele fica impressionado, porque ela bate de frente com ele, com coragem. E muitas vezes é o que falta pra gente. Desculpa, seu Messias, eu estou mexendo toda hora, perdão. Então, falta pra gente essa coragem. E falta por quê? Muitas vezes nós gostamos de agradar o outro, né? Ou não arrumar confusão com o outro. Mas nós não precisamos fazer nada disso. Conhece-se o espírita pela forma com que ele conduz a própria existência. Então, vai ser o nosso exemplo que vai contaminar o outro, vamos dizer assim. Vai ser as nossas atitudes que vão trazer o outro a novas reflexões. Nós sabemos que na atualidade existe tanta dor, tanto sofrimento. Então o chamamento da espiritualidade é para que a gente mude aqui, nossa casa mental. É o que está mais sendo necessário. Para não fomentar mais ainda a tristeza. Para que determinados comentários? Para que determinadas sensações pejorativas ou de insuflando a violência? Não é isso mesmo. Até isso eu já ouvi, né?
de espíritas, tá vendo? Se houvesse a pena de morte, talvez resolvesse. Gente, mas a morte não existe. Eu falei, gente, você está estudando? A morte não existe. Existe um mundo espiritual. Se ele passar pela pena de morte, ele vai lá para o outro lado com mais raiva. Não é verdade? Perdão, eu ainda acredito e muito na educação do espírito, desde cedo. Antes a minha avó dizia assim, a gente começa a educar as crianças quando elas nascem. Hoje a gente sabe que a gente começa a educar do momento que começa a gestação. Você prepara o seu evangelho no lar, uma oração, bons pensamentos. Imagina a oportunidade que é. Você tem que mudar para mostrar para o outro como é. É um esforço e é muita responsabilidade. E a gente sempre lembra também, né? Não é seu filho. Não é seu filho. É filho de Deus e tu está tomando conta. Olha só a responsabilidade. Porque se fosse nosso, né? A gente quando toma conta de um sobrinho, de um filho de um amigo, não é mais cuidadoso? Então, eles não são nossos filhos. Lá no Evangelho está a responsabilidade que nós temos perante Deus. Até para evitar tanta dor. Então, no livro, ele fala muito sobre isso. Dr. Bezerra de Menezes, nesse capítulo e no capítulos seguintes, eles trabalham muito essa parte da prece. Que as pessoas namoram. Ela tem mania de repetir. Então, a prece, ela é essencial. E diante da espiritualidade, eles nos colocam. Vai ser sobre ela que nós vamos conseguir ter essa força para seguir em frente diante desses tempos difíceis que se avizinham de nós. Nós não sabemos ainda como é que vai ser. Mas sempre a espiritualidade está fazendo. Se reforcem na oração, mantenham o pensamento firme, não desviem do caminho. Eles sempre estão falando a mesma coisa para nós, chamando a nossa atenção, porque esses tempos de maiores dores estão aumentando. Eu vejo na escola, em outras escolas, com outras amigas, professoras também, que eu nunca tive tanto autista em sala de aula. Nunca tive. Tem ano que eu estou com 4, 5 em vários níveis. Voltamos até para a faculdade, estamos nos formando agora, tentando nos especializar nessa área de tantos que estão aparecendo dentro da escola. E isso a espiritualidade avisou. É por aí mesmo. Não mais. Crianças pequenas com transtornos, aquele TOD, transtorno obsessivo desafiador, e tantos outros, Asperger, quantos Asperger, eu estou com 2 Asperger agora, que nós estamos lidando, olha só. E nós temos que lidar, porque são peculiares. Então eles estão chegando porque eles estão tendo a oportunidade de evolução. E a espiritualidade nos diz, até nas reuniões mediúnicas, não esqueçam, eles são seus irmãos. Nós temos que trabalhar essa fraternidade. Eles são nossos irmãos, então a gente tem que trabalhar esse amor dentro de nós, para tentar ajudá-los. Eles precisam da nossa ajuda. Provavelmente a última oportunidade. Quando eles falaram que vai ficar no planeta, quem estiver top e tudo, mas na verdade, nós andamos vendo e estudando alguns livros e eles dizem assim: vai ficar no planeta quem estiver disposto e tiver boa vontade, querer. Porque se passar pela peneira, quem que é perfeito, né? Quem que é perfeito? Todo mundo aqui tem condições? Se for passar pela peneira, todos nós somos imperfeitos, temos defeitos. Mas se a gente trabalhar o potencial da vontade, o negócio vai melhorar. Então nós trouxemos esse livro, só com alguns esclarecimentos sobre isso, porque é um livro maravilhoso. Não é um romance, é um livro de estudo profundo e de muita dor, mas também de muita alegria. E aí você vê quanto um detalhe vai fazer a diferença. Ele perseguiu tanto o general através da filha, porque ele não conseguia alcançá-lo. E no final foi uma promessa que não foi cumprida. E quando os dois em conversa ali na reunião, porque naquela época aconteciam as reuniões dentro de casa, o espírito conjectura: você mentiu para mim. O general lembrou e ele olhou nele e falou assim: me desculpe, eu esqueci. Foi só isso, ele esqueceu.
cumprir a promessa. Era tanta coisa para resolver ali na Itália, ele esqueceu. No dia imediato ele foi à busca de cumprir a promessa, e foi cumprir e cumpriu. E aí o outro ficou sem saber o que fazer, porque na hora ele não esperava que o outro ia dizer, eu esqueci. Ele pensava que o outro dizia, eu também te odeio. Então olha como é que o trabalho da espiritualidade é maravilhoso, mas depende de nós. Perdoar as ofensas, seguir em frente, não ficar lembrando toda hora, batendo na mesma tecla. Oferecer o nosso melhor, oferecer o nosso coração. O Natal do Mestre está chegando e a pergunta é, né? Então, a Natal, o que a gente fez? Foi um ano bom? Eu servi a Cristo todo dia? Eu só falei palavras boas? Eu pensei o melhor? Eu perdoei quem pisou no meu carro? Eu compreendi quando as coisas não saíram do jeito que eu esperava? Porque nós somos personalistas, né? A gente quer do jeito da gente. Eu fiz tudo isso, eu fiz a minha parte, eu participei dessa mudança do bem, esse saneamento do nosso amado planeta Terra. Essa é a conjectura. E a outra conjectura é, amanhã, se eu me for, eu não sei se eu vou, estou aqui, não sei, o que eu vou levar? Eu vou do mesmo jeito que eu vim? Sem raciocinar sobre a minha vida? Então agora é muito importante abraçarmos a causa do Mestre Jesus com muita responsabilidade. As oportunidades vão aparecer e principalmente algo muito importante também, que é a gratidão pela vida. Tem muita gente sofrendo sem nada. Graças a Deus a gente volta para casa, vai tomar um banho, vai para nossa cama, vai comer e vai dormir. Tem gente que não tem para onde ir num dia como hoje de chuva. Então, muita gratidão, façamos a nossa parte. Lembremos de fazer a nossa parte, porque a espiritualidade está sempre nos ajudando. Que possamos seguir, servindo e amando em nome do amor, em nome de Jesus, sem cortar mazelas, só amando. É só isso que ele pede da gente: esforço e trabalho no amor. Gratidão por me ouvirem na noite de hoje.